Olá, meu nome é Júlio César Hidalgo e estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante: concursos públicos. Como é que ocorre um concurso público? Vou passar para vocês algumas dicas sobre concurso público. Vejam, quando a gente fala em concurso público e a previsão da obrigação de concurso público está na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 2, com esses números romanos. Então, se você for lá na Constituição Federal, artigo 37, inciso 2, você vai encontrar previsão para concurso público, a exigência de concurso público, tanto para cargo, para ser servidor, quanto para emprego, para ser empregado. E você vai perceber que nós temos dois tipos possíveis de concursos públicos. Existe o concurso público de provas e existe o concurso público de provas e títulos. Concurso público de provas é aquele que você vai e faz uma prova, faz eventualmente duas ou três, mas a classificação é dada pela nota da prova em si. O concurso de provas e títulos é aquele que você vai fazer uma prova, duas ou três, não importa, mas a classificação vai ser dada também pelos títulos, que são algumas características que o candidato reúne, algumas características que o candidato apresenta. Então, nesse concurso de provas e títulos, muitas vezes vale ponto se o candidato, por exemplo, tem um mestrado, ou se o candidato, por exemplo, tem um doutorado. Isso é muitas vezes considerado como pontuação, o fato de ele já ter experiência no cargo e assim por diante. Agora, não importa se o concurso é de provas ou de provas e títulos. Todo concurso vai trazer no edital a previsão da sua validade. Quer dizer, esse concurso é válido por quanto tempo? Olha, um concurso pode ser válido por até 2 anos. Mas veja, vamos colocar aqui em negrito para você. Até 2 anos. Quer dizer, então, que um concurso pode ser válido por um tempo menor que 2 anos? O concurso pode ser válido por 6 meses, o concurso pode ser válido, por exemplo, por 1 ano, pode ser válido por 1 ano e meio? Pode. O concurso pode ser válido por um tempo menor do que 2 anos. Agora, se ele for válido por 1 ano, ele pode ser prorrogado? Pode, mas aí ele vai ser prorrogado por igual período, ou seja, se ele foi válido por 1 ano, ele vai ser prorrogado por até 1 ano. Se ele foi válido por 6 meses, ele vai ser prorrogado por até 6 meses. Essa é a ideia da realização do concurso público. Então, é válido por até 2 anos, prorrogável por igual período. A validade eu encontro no edital. A prorrogação eu tenho que aguardar isso acontecer. Agora, a partir de quando eu conto a validade de um concurso? Isso é que muita gente não sabe. Eu conto a validade de um concurso a partir da homologação do concurso. A homologação do concurso ocorre quando o concurso já foi feito, já saiu o gabarito oficial das questões do concurso, a administração já julgou os recursos que eventualmente os candidatos colocaram lá para ela julgar. Depois disso tudo, todo o processo de concurso é mandado para a autoridade que determinou a abertura daquele concurso e aquela autoridade vai conferir. Se estiver tudo de acordo, essa autoridade vai homologar este concurso. Depois de homologado, homologou, a autoridade assinou dizendo que está tudo certo, começa a contar o prazo. Aí que a autoridade vai publicar o resultado do concurso. Tem muita gente que acha que é a partir da prova, não é não. É a partir da homologação do concurso. Depois da homologação é que tem alguns dias depois você tem a publicação do resultado. Mas a partir da homologação, o concurso já é válido, a administração pode nomear o servidor. Porque na verdade o que é validade? Prazo de validade. É o prazo que a administração tem para nomear aquele servidor. É obrigado a prorrogar o concurso? Não, não é obrigado a prorrogar o concurso, mas é muito comum que a administração prorrogue a validade de um concurso, ok? Vejam, falando ainda de concurso público, nós temos aqueles concursos de prova objetiva. Muitas vezes no edital vem escrito prova objetiva e é muito comum os alunos me perguntarem, professor Hidalgo, o que é prova objetiva? Gente, é aquela prova de múltipla escolha. Isso é uma prova objetiva, aquela de múltipla escolha. Sabe aquela que tem a alternativa A, B, C e D, e aí você tem que ir lá e fazer bolinha, xizinho numa alternativa correta? Essa é a prova objetiva. Por quê? Porque nós temos também muitas vezes no concurso a prova dissertativa, aquela que o candidato vai ter que escrever, blá, 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 blá. Isso é a prova dissertativa. E tem alguns concursos que trazem aquele tipo de questão certo ou errado. Aí tem uma proposição, uma frase, uma afirmação
da banca examinadora e o candidato tem que dizer, olha, isso está certo, ou o contrário, ele tem que dizer, olha, isso está errado. Muitas vezes, nesse tipo de prova, uma questão errada anula uma certa. Então, por exemplo, você acertou a primeira, você já tem um ponto, mas aí você errou a segunda, desconta, você tem 0 ponto. Muitas vezes é assim, não quer dizer que necessariamente uma prova de certo ou errado tenha que ser assim, mas é comum que seja assim uma prova de certo ou errado? É comum que seja assim uma prova de certo ou errado. Continuando a falar sobre concurso público, você tem que ter algumas estratégias, principalmente se você for estudar sozinho. Uma estratégia é que você tem que escolher uma área ou um cargo específico. Um erro muito comum que eu vejo de candidato a concurso público, um erro muito comum que eu vejo às vezes em alunos, é prestar todo e qualquer concurso que aparece. Ah, saiu um concurso aqui, eu presto. Saiu um concurso aqui, eu presto. Saiu um concurso aqui, eu presto. Não, você não consegue se preparar adequadamente como aquele que está estudando só para aquele concurso. Se todo mundo fizesse isso, isso funcionaria, não tenho dúvida. O problema é que tem gente que se prepara só para um concurso. Você não vai conseguir competir com ele se você ficar pulando de galho em galho, como diz o pessoal. Então escolha uma área. Por exemplo, eu quero a área judiciária. Eu tenho ensino médio, eu quero ser técnico judiciário, ou da Justiça Federal, ou da Justiça Estadual. Então eu vou escolher uma área. Ou melhor ainda, é você escolher um determinado cargo. Eu quero aquele cargo específico. Eu vou estudar para aquele cargo específico. Não importa se o edital vai sair esse ano, vai sair o ano que vem, ou vai sair daqui 2 anos. Não importa, eu vou estudar para aquele cargo específico. Agora, o que não dá é... Um mês eu presto concurso para técnico judiciário, o outro eu presto concurso para analista de sistema, no outro eu presto concurso de enfermeiro da prefeitura. Aí não dá, você não vai conseguir se preparar adequadamente. Então, trace essa estratégia. Escolha uma área específica ou escolha um cargo específico. Ok? Tá bom? Outra questão de estratégia. Você tem que pensar que a preparação para concurso público é uma preparação a médio e longo prazo. Você não vai começar a estudar hoje para passar no concurso semana que vem, para ser nomeado no domingo, começar a trabalhar na segunda e na sexta-feira receber 10 mil reais. Isso não vai acontecer. É uma preparação para médio e longo prazo. Lógico, o tempo de preparação varia de pessoa para pessoa. Não dá para saber o quanto você precisa para se preparar. Mas eu diria que, no mínimo, o concurso de ensino médio, com um salário atrativo, no mínimo 6 meses. Agora, se for um concurso de 3º grau, no mínimo 1 ano. Esse é um prazo mínimo para você se preparar adequadamente, para você ter chance de passar no concurso. Ah, mas Hidalgo, é muito tempo, talvez eu tenha que estudar 1 ano ou 2. Pessoal, muito tempo é você ficar numa universidade 5 anos, 4 anos na melhor das hipóteses, e sair desempregado. Isso é muito tempo. E olha, eu acho que você tem que fazer universidade, eu acho que você tem que fazer faculdade. Mas você tem que ter em mente que se preparar para concurso público, para nunca mais ficar desempregado, que seja 6 meses, 1 ano, 2 ou até 3, é muito mais vantajoso do que você ficar numa faculdade 5 anos para sair desempregado. E a gente fica, não fica? Eu também fico na faculdade, já fiquei na faculdade e saí desempregado. Saí desempregado, sim. Então, lembre-se disso, preparação a médio e longo prazo. É um projeto de vida, não é para resolver o seu problema do hoje. Uma outra questão de estratégia é você estudar todas as matérias, que é muito comum. O candidato chega para mim e fala assim, Hidalgo, professor, essa matéria eu não estou estudando porque ela só tem peso 1. Eu estou estudando as matérias de peso 2. Pois é, pessoal, mas enquanto você está estudando a matéria de peso 2, tem um carinha estudando a matéria de peso 2 e de peso 1. Então ele vai levar vantagem na hora da prova. Não existe matéria mais importante no concurso. Hoje em dia você tem que ir bem em todas as matérias. Então não importa se tem peso 1, se tem peso 2, se tem peso 3, isso não importa. Todas são pesadas na hora de aprovarem o candidato. Então aquele que foi melhor em todas as matérias vai conseguir a vaga. Então esqueçam isso, se dediquem a todas as matérias. Não importa se elas têm peso 1 ou se elas têm peso 2. Né? Trace uma estratégia para você. Mais uma questão. Eu preparei aqui um quadro para vocês. E aí esse quadro para vocês, que eu trago aqui com as principais organizadoras de concurso público, o CESP, a ESAF, que faz o concurso para a Receita Federal, o FCC, a Fundação Carlos Chagas, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas e a FUNESP, são, eu diria assim, as 5 principais bancas organizadoras de concurso no país. Eu trouxe para vocês um quadro relativo a direito.
Tá? Você pode procurar se existe, ou você mesmo pode montar um quadro relativo, por exemplo, à língua portuguesa, à matemática, à contabilidade, enfim. Esse é um quadro relativo a direito, porque em relação a direito, a doutrina, que é a opinião dos estudiosos do assunto, o quanto a CESP pede doutrina? Pouco. CESP não pede muita doutrina. A ESAF já pede muita doutrina, muita opinião de fulano, opinião de cicrano. O FCC, médio. FGV, muita doutrina de novo. E a VUNESP, pouca doutrina. Pouco pede doutrina nas suas provas. E a jurisprudência, as decisões dos tribunais. O CESP pede muita jurisprudência. A ESAF, muita jurisprudência e muita jurisprudência mesmo. FCC, pouca jurisprudência. FGV, pouca jurisprudência. VUNESP, média jurisprudência. A lei seca, quer dizer, o decoreba, o que está lá na lei, o decorado da lei. O CESP pede muito. ESAF pede muito. FCC pede muito. FGV pede muito. E a VUNESP pede muito. Veja, esse é um quadro apenas para você basear um pouco os seus estudos, os seus métodos de estudo. Quero agradecer a sua atenção e espero que eu tenha tirado algumas dúvidas que você tem sobre concurso público. Bons estudos e o meu obrigado.